Olá pessoal, voltamos para mais uma jornada de instalações elétricas, não é isso? Bom, fechamos já aí um primeiro módulo, né? Primeiro bimestre já foi. Vamos começar o nosso segundo falando de three-way, né? Uma palavra em inglês que na realidade ela se refere a tipos de ligação de interruptores nas nossas casas, né? Se você nunca parou para perceber, os interruptores eles têm posições estratégicas, né? Cheguei a falar já isso em sala de aula, que o interruptor, se você nunca viu, você nunca vai ver um interruptor no meio de uma parede, né? Por quê? Primeiro, porque é difícil acesso, e segundo, para uma instalação elétrica, se torna totalmente inviável, porque nós temos tomadas, já vimos isso, né? Que as tomadas elas têm ligação indireta ou até direta com interruptores, então eles têm que estar de forma linear, né, interligados entre si. E os interruptores eles têm não só o fato de acender luz, né, você pode se perguntar assim, pô, professor, interruptor é só para acender luz. Sim, claro. Mas o interruptor ele tem vários tipos, né? Um exemplo bem claro disso é quando você entra na sua casa, você acende a luz e você pode acender a luz da sala, você pode acender a luz do quintal, você pode acender a luz do corredor, tudo em um mesmo interruptor, né? Isso é uma das vantagens de você ter os interruptores que a gente chama de interruptor duplo, interruptor triplo, onde em um só elemento eu tenho três ligações na mesma instalação. E o three-way, né, esse famoso tipo de ligação, ele é chamado de ligações de interruptores em paralelo. O que quer dizer isso? A ligação em paralelo de um interruptor com outro, ela caracteriza o seguinte, que cada interruptor poderá exercer a mesma função em diferentes situações. Como assim? Vou dar um exemplo aqui antes de colocar o meu slide. Você entrou na sua casa, acendeu a luz da sala e quer... Sua casa tem 2 andares, vamos dar um exemplo, e você quer subir lá para o seu quarto, lá em cima. Sendo que lá em cima está escuro. Então, para você acender a luz lá em cima, você tem que subir a escada e acender, porque o interruptor está lá em cima para acender a luz do seu quarto. Mas e se eu disser para você que você pode acender a luz do seu quarto daqui de baixo? Facilitaria, né? Porque você subiria com a luz acesa, né? Evitar chutar alguma coisa, você procurar alguma coisa no claro é muito melhor do que no escuro. Então, você vai fazer com que um interruptor aqui de baixo esteja conectado com o interruptor lá de cima, aonde você vai poder apagar e acender essa luz em diferentes posições. Esse é o objetivo do three-way, é evitar a subida e descida ou longas caminhadas em corredores muito amplos, evitar de ter que voltar para o mesmo interruptor para você poder apagar aquela luz. Então, para isso que o three-way funciona. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso slide para a gente entender mesmo no conceito, né? Olha só. O interruptor three-way é usado para acionar uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas de 2 pontos diferentes. Para isso, basta instalar 2 interruptores three-way, que é o objetivo, né? Em diferentes pontos de acordo com a sua preferência. Geralmente, aí ó, já até adiantei, ó, usado em corredores, escadas e quintal. Você vê isso muito em hospitais, em universidades, em prédios que têm corredores muito grandes, museus, enfim, lugares que têm um caminho muito longo a se percorrer. Você não pode trabalhar com um interruptor logo de chegada, você tem que trabalhar com vários interruptores ao longo desse corredor, né? Então você vai fazer uma instalação de modo que a pessoa
possa ligar e desligar a luz em qualquer lugar que ela tiver daquele corredor ou daquela escada, né? Dependendo do que for. Bom, olha a ilustração que eu coloquei aí para você. Seguinte. Bom, primeiramente, eu vou fazer a pergunta e você responde aí, ok? Essa ilustração estava na prova do bimestre passado. Essa forma de desenho é uma forma unifilar, multifilar ou funcional? Responde aí. Muito bem. Quem respondeu funcional acertou. Por quê? Porque, primeiro, que isso aí não é unifilar nem aqui nem na China, né? Na ligação unifilar você não faz desenho como esse que eu botei. Na multifilar, você não demonstra os desenhos ilustrativos como eu fiz. Então, essa representação é uma representação funcional. É aquela na qual eu consigo ilustrar de uma forma mais artística e fazer entender aquele esquema que eu estou montando, né? Então, essa é a chamada representação funcional. Bom, eu tenho aqui, primeiramente, duas linhas, né? Uma vermelha e uma azul, ó, lá em cima, ó, que são o meu fase e o neutro. Até aí, ok. A fase, você percebe que ela está interligada ou conectada a este elemento. Responde aí, qual é o nome dele? Isso aí, é o nosso disjuntor. Ok. Então, esse meu disjuntor aqui vai fazer a proteção da minha instalação, né? Ligar e desligar. Isso lá no meu quadro de luz. Aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro interruptor. No pé da escada. Percebe que está no pé da escada? Aquele lá em cima é o segundo interruptor. Aqui em cima eu tenho uma lâmpada que está interligada ao neutro. Bom, como ligação de lâmpada você já conhece, né? Aqui o fio retorno, que vai fazer justamente a ligação para a lâmpada acender. E aqui é que está o segredo, ó, meu amigo. Ligação em paralelo. Percebe que os interruptores, a gente vai ver isso no próximo, os interruptores têm que ser interruptores de 3 pontos. De 3 pontos. Por quê? Porque os pontos extremos do interruptor vão estar em paralelo. E o ponto do meio vai estar interconectado aos fios que vão levar a lâmpada. Ok? Então, perceba que a ligação three-way ela é simples, desde que você, obviamente, saiba fazê-la perfeitamente. Eu fiz uma outra animação aqui, ó, que vai funcionar assim. Vou fazendo a animação e você vai completando aí, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, a fase e o neutro. Depois eu vou perguntar o que ilustração é essa. Eu tenho aqui 2 interruptores tripolares, né, de 3 pontos. Isso é importante. Eu não consigo fazer um three-way de um interruptor simples. O interruptor simples ele não tem 3 pontos de conexão, só tem 2. Então, por isso que eu tenho que usar 3. E depois, faço o quê, professor? Ó, depois você vai fazer o seguinte. Ó. Você vai pegar a sua lâmpada, que é a que vai acender já já, e começa as ligações. Ó, lá na fase, apareceu um pontinho. Dele, eu vou conectar o ponto do meio. Olha aqui, meu amigo. O ponto do meio do interruptor 1. Ok? Até aí? Continuando. Depois eu faço a ligação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, eu faço a ligação em paralelo dos pontos extremos, o superior e o inferior. Aqui que está o segredo, né? Aqui que eu estou fazendo paralelo. Por isso, o nome chama-se interruptores em paralelo. E aí, o que eu faço depois? Ó, faço a ligação do retorno, ó, o retorno aparecendo lá, ó, ligado na lâmpada. Por fim, eu fecho
a lâmpada ao neutro. Desta maneira, eu consigo acender e apagar esta lâmpada de qualquer interruptor, seja o primeiro, seja o segundo. Perfeito? Este esquema que eu fiz é um esquema unifilar, multifilar ou funcional? Exatamente, quem falou que é multifilar acertou. No esquema multifilar, eu faço a simbologia dos componentes, dos elementos, né? E aí eu consigo demonstrar isso em forma de ligações e não fazendo ilustração artística, como a gente viu na figura anterior. Perfeito? Então tá aí. Nossa aula de hoje é o three-way, a funcionalidade dele, como é que eu faço a conexão, como é que eu ilustro, como é que é a simbologia. E na próxima aula a gente vai para o four-way. Ok? Meus amigos, grande abraço a todos. Até a próxima.